Olá, é terça-feira, dia 31 de janeiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre cachumba, mais conhecida como papeira. Terça é dia de receita e hoje vamos aprender a preparar uma torta de bolacha de morango com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego no quadro A Vagas. Tem também as notícias da internet, dicas de trânsito, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje ele está imperdível. E a cachumba é uma doença altamente contagiosa, transmitida pelo ar através de gotículas de saliva. Seu principal sintoma é o inchaço ali das glândulas salivares, que gera ali um aumento na região localizada entre a orelha, e a mandíbula. Normalmente, a doença evolui de forma benigna. Contudo, em alguns casos, pode haver ali complicações que surgem ao longo ou também assim que é descoberta a cachumba. E a gente reforça que daqui a pouquinho vamos trazer muitas orientações para você que está em casa. Olha só, isso pode acontecer porque o vírus ele se multiplica na região da mucosa, da região do nariz ali, também da laringe, mas também pode chegar até o sangue e se espalhar pelo corpo, sendo que os locais prediletos deste vírus são as glândulas salivares. Para nos ajudar a entender mais sobre o tema que estamos conversando hoje aqui no nosso programa, vamos contar com o auxílio dos nossos convidados. Estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio o Dr. Paulo Sérgio, ele que é infectologista, vai nos ajudar a entender muito sobre este tema. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho o George Dimesh, ele que é diretor-geral de controle de doenças transmissíveis da Secretaria de Saúde do Estado. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Guilherme Luiz. Surto é quando uma doença atinge várias pessoas em uma mesma localidade. Aqui no estado, em 2016, aconteceram 76 surtos de cachumba, que resultaram em 836 casos da doença. A pediatra Patrícia Vasconcelos explica o que é e quais os sintomas da doença, que nós comumente chamamos de papeira. O paciente, uma vez com a doença, ele deve se recolher em casa. Não existe um tratamento específico, porque é uma doença viral. Então, é basicamente repouso, bastante líquido, uma boa alimentação, evitar alimentos ácidos, porque aumenta a salivação e, consequentemente, o paciente sente muita dor. A cachumba é muito contagiosa, então é importante que a pessoa acometida da doença esteja isolada. A cachumba é uma doença viral, altamente contagiosa, é de etiologia da família do paramoxivírus. E a contaminação do paciente é através contato com a saliva do paciente doente ou com essas gotículas de saliva que ficam em suspensão no ar. A doutora ainda afirmou que o crescimento do número de casos no ano passado está ligado diretamente à questão da vacinação. A prevenção da doença é basicamente a vacinação. O que aconteceu foi que o reforço dessa vacina parou de ser dado e a gente houve um maior número de casos, principalmente de agosto do ano passado para cá. Para combater a disseminação da doença entre a população, a Secretaria de Saúde do Recife está disponibilizando a vacina gratuitamente e não apenas para o público infantil. Essa vacina, ela está no calendário da criança, ela deve ser feita com 1 ano, a primeira dose, e a segunda dose com 15 meses. Mas, assim, ela está no calendário do adolescente, no calendário do adulto, todos podem fazer a vacina. O nome da vacina é tríplice viral, isso porque ela imuniza contra cachumba e também rubéola e sarampo. Veja o histórico de vacinação de suas crianças e também o seu próprio histórico. Caso você não tenha tomado as 2 doses necessárias, vá até um posto de vacinação. Se por um acaso não tiver perdido a carteirinha, ele pode procurar o serviço de vacinação, levando um documento da criança ou da pessoa que vai ser vacinada. Pois bem, ótimas orientações a gente recebeu aí e entender um pouco mais do contexto desse surto de cachumba aqui no estado de Pernambuco. A gente separou aqui algumas informações agora para você que está em casa, para que você venha entender mais sobre este tema. A gente vai conferir aqui no nosso telão algumas orientações que você também precisa saber.
A gente vai mostrar aqui essas informações e os nossos convidados vão nos ajudar explicando como é que funciona isso na prática. Desde já, vou dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados. Um prazer recebê-los, doutor Paulo, doutor George também. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Vamos começar, ajudando a sociedade a entender algumas coisas importantes a respeito da cachumba. Vamos conferir aqui no nosso telão. Cachumba, o que você que está em casa precisa saber. Ela é também conhecida como papeira ou parotidite. Você que está em casa, eu conhecia mais como papeira. Por que existe essas formas de chamar a cachumba? É como popularmente as pessoas costumam e gostam de chamar, ou tem alguma explicação para isso? Na verdade, o leigo, ele conhece a doença habitualmente como papeira, que é o aumento da região aqui das glândulas parótidas e que dá essa impressão de um papo, Então, daí o nome de papeira. E menos frequentemente as pessoas conhecem com o nome de parotidite, O leigo habitualmente chama essa mesma entidade de cachumba, é a forma mais frequente de ouvirmos. A gente mostra aqui também uma informação muito importante, quem está em casa entender, o período de incubação é de 2 a 3 semanas. O que quer dizer esse período de incubação da papeira, da cachumba, O período de incubação de 2 a 3 semanas. Ela fica no nosso organismo durante 3 semanas para poder se manifestar, seria assim na prática? O período de incubação é o período entre a pessoa receber o vírus, através da via aérea, e ela desenvolver os primeiros sintomas. Então esse período é esse espaço de tempo aí entre 14 a 20 dias, mais ou menos. A gente mostrou também na reportagem essa questão do surto, Ano passado preocupou muito o surto aqui no nosso estado. Como é que está os trabalhos? Como é que estão os trabalhos deste ano agora, 2017, início do ano? Vai ser divulgado ainda o primeiro balanço dos casos registrados agora nesse ano. Mas dá para ter uma ideia se já está reduzindo o número de casos ou está seguindo no mesmo ritmo de 2016? Então, 2016 terminou numa crescente. Então, a papeira, a cachumba que já tinha saído até do cenário de risco, alguns anos atrás, voltou com força na região sudeste e centro-oeste em 2015 e desde maio do ano passado apareceu com alguns surtos que foram se elevando e terminamos em 76 surtos, com mais de 800 pacientes notificados. A gente, desde mais ou menos do meio do ano, desde essa crescente, tem trabalhado em 2 frentes. Primeiro, ela deixou de ser uma doença de notificação só de surto, mas ser uma doença de notificação individual. Então, Pernambuco fez isso, o Brasil trabalha muitos lugares com surto ainda, e acelerou a promoção da vacina, ou seja, a divulgação de que, para evitar os surtos, para evitar os casos e as complicações que a cachumba tem, todo mundo teria que atualizar, de acordo com sua idade, a sua vacina. A gente ouviu falar também que se tornou de notificação compulsória. O que quer dizer isso na prática? Então, o cenário da papeira antes de 2015, da cachumba, antes de 2015, era de tanta tranquilidade que ela tinha saído até de alguns guias do Ministério da Saúde, ou seja, ela estava sob controle e silenciosa. No entanto, a vacina da cachumba ela foi colocada no calendário em 2004, ou seja, quem hoje tem mais de 13 anos não necessariamente foi vacinado. Então, a partir desse cenário de risco, temos ainda um bolsão de pessoas que podem sim ter essa doença. Temos aqui outro tópico que a gente queria mostrar para quem está em casa, que a cachumba é altamente contagiosa. A gente fala dessa informação que é altamente contagiosa. Explica também como é que é feito esse contágio, doutor Paulo. De fato, entre as doenças virais que existem, a cachumba é das mais contagiosas. Ela só perde para o sarampo e para a rubéola, que ainda são mais contagiosas do que ela. Então, o indivíduo que está doente com a cachumba, 2, 3 dias antes de ele começar a adoecer, de apresentar febre, dor, dolorimento, inchaço no rosto, ele já começa a transmitir o vírus da cachumba através de gotículas. Então, pela fala, pela tosse, pelo espirro, ele elimina uma quantidade gigantesca de vírus e aí pessoas estando próximas a esses indivíduos e sendo pessoas em vulnerabilidade, ou seja, que não tenham recebido a imunização
da cachumba, essas pessoas provavelmente vão se infectar pelo vírus da cachumba. Ok, temos aqui outras informações para você que está em casa. O que você precisa saber sobre a cachumba, que faz tempo que a gente não ouve falar da cachumba, né? A gente voltou a falar agora devido a esse surto. Ela é transmitida, como bem o doutor frisou agora, né? Transmitida por contato direto com gotículas da saliva. Olha só outra informação. Os surtos, eles costumam ocorrer no inverno e na primavera. Aí fica a dúvida, estamos agora no verão. Será que esse surto deve permanecer? Ou pode ser variável, né, essa informação? Pode ser no inverno, como no verão também esse surto? Então, tem dois aspectos a discutir. Primeiro, pela forma de transmissão, qualquer pessoa pode se infectar em qualquer época do ano. Agora, como no inverno e na primavera, os períodos aqui de chuva, as pessoas ficam mais concentradas, ou seja, uma coisa é você estar no ambiente ao ar livre. Então você tosse, você espirra, isso se dispersa com menos consideração. Outra coisa é você estar numa sala de aula, num lugar fechado, num ambiente com ar-condicionado, em que aquele ar fica circulando naquele recinto e aumenta a possibilidade de transmissão. Então o fato de ser inverno, primavera ou para nós período de chuva é exatamente pela maior concentração de pessoas no ambiente fechado. Ou se você está na rua, você se protege da chuva, você fica ali mais junto, e aí essa aproximação favorece a transmissão. Ok, temos outra informação aqui. A última informação que você precisa saber é que as crianças, elas são as mais atingidas. Porque a imunidade é mais baixa da criança ou que ela tem mais contato com outras pessoas? Na verdade, isso ocorria antes da, que a gente chama na era pré-vacinal, quando não existia vacina para cachumba, e ela foi licenciada pelos Estados Unidos no final da década de 60. Então, eram as crianças antes de 10 anos de idade a faixa etária mais atingida. Mas desde que a vacina foi implantada pelo Programa Nacional de Imunizações, no caso do Brasil, há 30 anos atrás, então houve um deslocamento de faixa etária. Então, o grupo mais atingido no momento são de crianças com mais do que 10 anos de idade. Então, pega mais a faixa etária, na verdade, de adolescentes e adultos jovens. E por quê? Até o Jorge falou ainda há pouco, porque até antes de 2002, né, ou seja, nesses últimos 14 anos, várias pessoas não receberam a vacina tríplice viral, que é cachumba, rubéola e sarampo. Elas receberam a dupla viral, ou seja, só protegia de sarampo e rubéola. Então, essas pessoas que têm mais do que 14 anos de idade, adolescentes e adultos jovens, elas podem não ter tomado a vacina e estão susceptíveis. E daí se explica que a grande maioria dos casos acomete esses indivíduos nessas faixas etárias, de crianças mais velhinhas, né, e adultos jovens. Ok. A gente tem aqui outras informações, outras telas aqui para mostrar para quem está em casa, compreender. Vamos falar mais um pouco dos sintomas para quem está em casa aprender a identificar quando a pessoa está ali com a cachumba. Primeiro é febre. Essa febre, ela é muito alta por muitos dias. Como é que a gente poderia classificar aqui essa febre da cachumba provocada pela cachumba, doutor Paulo? Então o indivíduo, habitualmente, ele tem a fase prodômica que a gente fala, né? Então, antes de aparecer o inchaço das glândulas parótidas, 2, 3 dias antes, o indivíduo começa a se sentir fadigado, cansado, dor de cabeça, dor muscular, simulando aí, parecendo com qualquer outra doença viral. E aí, a partir do terceiro dia, aí começa e somam alguns outros sintomas, como dolorimento e aumento do volume das glândulas parótidas, né? Habitualmente, em 3 a cada 4 casos, 75% das vezes, o acometimento é bilateral, então começa o aumento de uma parótida e 2 a 3 dias após aumenta a outra parótida. Então tem esse efeito aditivo. E em apenas 25% das vezes, o acometimento é unilateral, que pode confundir um pouco aquele médico que está examinando aquele indivíduo. E além de febre, dor de cabeça, dor muscular, esse aumento das glândulas com dor, alguns indivíduos falam que quando tomam suco ou comem uma fruta mais cítrica, como laranja, limão, sentem uma dor assim, hiperaguda, dor muito forte na topografia, né, no local onde tem essas glândulas. Se ao ingerir líquido, né, já fica complicada a situação, imagina, né, mastigar ou engolir fica bem mais complicado. Tem pessoas que passam até 2, 3 dias
com uma dificuldade muito grande de abrir a boca, a gente chama de trismo. Também bate aquela fraqueza. Diante desses sintomas, não tem como... Bate a fraqueza, dores musculares a gente falou agora há pouco. Esses são alguns dos sintomas da cachumba. Você faz tempo que não ouve muito falar da papeira, agora voltando a esse surto de cachumba. Você que está em casa precisa prestar muita atenção a esta edição do programa. Vamos trazer muitas dicas e também orientações. E agora a gente quer chamar você que está em casa para você participar aqui do nosso programa. Sabe como você pode participar? Respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você conhece alguém que já teve cachumba? Liga pra gente, participa, 3424-1977 é a nossa linha interativa, já está aberta, disponível para você responder a nossa enquete e também mandar alguma dúvida sobre o tema que estamos debatendo hoje aqui no nosso programa. Você pode participar também através da internet. Acesse lá facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage na internet, você pode mandar aí sua dúvida também através da nossa fanpage. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, também está disponível. Acesse, deixe aí sua dúvida, que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em esclarecer as dúvidas a respeito desse tema. A gente está falando de um tema muito importante, principalmente para você que tem filho em casa, tem essa dúvida a respeito da cachumba, então fica ligadinho aqui no nosso programa que vamos trazer várias orientações. E a princípio, como a gente falou, né, a crescente nos casos da cachumba foram percebidas ali, essa crescente percebidas na região sul e sudeste, depois no centro-oeste e aqui no nordeste do país. Foi em maio de 2016 que Pernambuco passou a registrar de forma incomum a cachumba. A doença, também conhecida como papeira, é desde setembro do ano passado de notificação compulsória, como a gente bem firmou aqui no nosso programa. Na ocorrência de pacientes suspeitos, em qualquer lugar aqui do nosso estado, a unidade de saúde ela precisa comunicar imediatamente à Secretaria Estadual de Saúde. Isso porque serão tomadas medidas emergenciais. É mesmo assim na prática, Jorge? Sim. O Ministério da Saúde ele estabelece uma lista de doenças de notificação compulsória e o Estado e o município ele pode acrescentar doenças nessa lista. No caso de Pernambuco, foi acrescentada, entre outras, a cachumba. Desde setembro, por quê? Porque, em vez de você trabalhar apenas com a notificação de surtos, que são agregados de casos, a partir já de um caso, a gente pode detectar o evento, mobilizar o município, mobilizar a região e trabalhar naquele bloqueio, evitando que esse surto se propague para outros surtos e que mais pessoas, normalmente, como falou, adultos jovens, normalmente a doença de quartel, de escola secundária, de grupos de trabalho, vá para esses, vamos dizer, colegas ou pessoas que estão juntas. E aí prejudicando até a rotina daquele lugar em que vai ser afetado pelo surto. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje, no assunto do dia, estamos falando sobre a cachumba. Isso mesmo, e agora vamos conferir as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valson, uma ótima terça-feira para você e para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do site da Folha de Pernambuco. Pernambuco registra 76 surtos de cachumba. Esse número foi registrado aqui no estado no ano passado. Do total, os surtos envolveram 836 casos, em sua maioria referentes a adolescentes e adultos jovens. O foco da doença está na região metropolitana e 14 cidades apresentaram 68 casos, como citamos, quase 90% do total de casos de todo o estado. A cachumba ela pode se espalhar facilmente através da saliva infectada pelo vírus que causa a doença. E quem não é vacinado pode contraí-la até durante uma conversa realizada próximo à pessoa infectada. Então, compartilhar talheres, copos e pratos tornam-se canais de fácil contágio.
Agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações sobre esse assunto com o Valdson Balbino. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Muita gente, quando tem dúvida a respeito de um determinado tema, utiliza a internet como fonte de pesquisa. Mas muita atenção, porque às vezes ali no ambiente virtual tem muitos mitos a respeito do tema que você procura, né? Informações. Então, para deixar você que está em casa sem dúvidas e bem informado a respeito da cachumba, a gente vai esclarecer a partir de agora o que é mito e o que é verdade sobre este tema. A gente tem aqui algumas informações, os nossos convidados mais uma vez irão nos ajudar a entender. É mito ou verdade que a cachumba é uma doença própria do inverno? Mito ou verdade, doutor Paulo? Isso parece ser um padrão de países do hemisfério norte, onde as estações são bem definidas e onde se tem realmente a estação do inverno. E se falando de Brasil, né, talvez isso seja mais aplicado à região sul-sudeste, que tem um inverno mais frio e as pessoas têm uma tendência a se aglomerarem. Né? No caso de norte-nordeste, a gente não tem frio, então não há uma tendência a ter uma distribuição mais homogênea ao longo do ano. O que nos preocupa agora é a estação, esse período agora, chegando próximo do Carnaval, onde as pessoas, vem gente de várias regiões do país, de vários estados, e essas pessoas se aglutinam. Né? Então, a chance de proliferação, né, de doenças infecciosas, doenças contagiosas, aumenta muito. Então, as pessoas procurem, que estamos aí há 3 semanas do Carnaval, dá tempo de procurar um posto de saúde e atualizar, né, o cartão vacinal, o calendário vacinal e chegar no Carnaval protegidas das doenças imunopreveníveis. Tem que se prevenir, tem que tomar todo cuidado, é pouco, quando a gente fala de cachumba e doenças infecciosas. E lembrando que a vacina da cachumba também protege contra sarampo e contra a rubéola, que em 2014 Pernambuco passou um surto muito grande de sarampo, provavelmente por alguma questão, paciente que veio de fora, algum turista ou viajante. Em 2015 foi o Ceará. Então, daí mais importante é cumprir o conselho do doutor para a gente evitar esses eventos aqui em Pernambuco. Ok, a gente tem agora outra informação e a gente quer saber dos nossos convidados se é mito ou se é verdade que a doença pode ocorrer em qualquer época do ano. Pode sim. Existe esse período mais frequente agora, né, início do ano, e devido ao fluxo de mais turistas agora em fevereiro também, mas qualquer período do ano pode acontecer, tanto que aconteceu o surto no ano passado. O que varia a medida do risco é o que foi falado, é a aglomeração. Então, o carnaval tem aglomeração, o período chuvoso aumenta a aglomeração, diferente dos períodos frios, né, em outros estados em que você tem essa divisão. Mas teve aglomeração, evitar esse contato, andar sempre lavando as mãos e se tiver doente, ficar em casa. Cuidados básicos de higiene ajudam bastante, né, doutor, a evitar vários problemas de infecção. Sim, porque apesar do contágio ser primordialmente, né, através do ar, né, pela saliva, espirro, tosse, mas se o indivíduo coloca a mão nas vias aéreas, na boca, no nariz, né, e aperta a mão de uma outra pessoa, ou pega na maçaneta de uma porta, imediatamente a pessoa pega naquela maçaneta e leva as mãos até o nariz, ela está trazendo o vírus para si. Né? Então, tem que ter o cuidado de estar, na medida do possível, lavando as mãos, usar, se for possível, um álcool gel, nesses locais que tem maior circulação de pessoas. Dessa explicação, achei algo interessante, né? A gente vai trazer o vírus para si, mas o que é que vai determinar se esse vírus ele vai ter espaço para apresentar alguns sintomas e até acometer a doença? A baixa imunidade de cada pessoa pode determinar, uma vai ficar doente, outra não? Seria assim na prática, doutor? Não há estudos mostrando que o imunodeprimido teria maior risco de contrair cachumba do que a pessoa que tem a imunidade normal, né, especificamente para essa doença. Então, os riscos são muito parecidos. Ok, vamos ver aqui a próxima informação. Temos aqui outra tela, a gente quer saber se é mito ou verdade que se pegar só de um lado, futuramente pegará do outro a cachumba. Pegou aqui, desenvolveu aqui do lado direito, vai passar para o lado esquerdo ou não necessariamente? Não é a regra. O que se fala, o que se sabe é que a doença é uma infecção é uma doença de contato de manifestação única. Então, uma vez o indivíduo tendo cachumba, papeira, o que se espera é que ele não tenha outras vezes.
A gente separou aqui um bonequinho para ilustrar, né, o que a gente está falando. Chega a ser esse quadro aqui, doutor, aqui está um pouco exagerado, essa inflamação aqui, chega a inchar muito, doutor? Acontece. É perceptível. Acontece de o inchaço ser tão importante, com vermelhidão, com muita dor, que às vezes confunde alguns médicos, né? O diagnóstico de cachumba, o diagnóstico é clínico, ele não precisa de exames laboratoriais, de exames complementares para se estabelecer. Mas quando a cachumba comete só um lado, ou de forma mais importante, uma das glândulas, o médico pode se deparar com uma situação que pode confundir com um abscesso dentário, com a infecção bacteriana da glândula parótida, e pode confundir um pouco. Agora, tem o outro lado. Alguns pacientes, eu acho que um pouco menos de um terço, eles podem não ter nenhum aumento, né? nenhum inchaço. Então, eles vão estar infectados, vão estar transmitindo e não vão ter nada. Então, você não sabe quem vai estar doente ou não está. Daí a importância da vacina, que você garante que ninguém estará doente. A gente volta a falar da importância da vacina e também de evitar, né? A gente mostrou no É Notícia essa questão de uso de talher, compartilhar talher, pode representar um risco. Toalha também, doutor? Se a pessoa é contaminada com a cachumba, utilizar uma toalha, se você for usar também, corre o risco também da doença? O risco é menor do que esse contágio através do ar, quando você fica na presença da pessoa que está eliminando o vírus pelo ar durante muito tempo. Esse risco pelas mãos que eu falei, pela toalha, pelo talheres, ele existe, mas é um risco menor, porque o vírus ele é lábil, ele não tolera variação de temperatura ou temperaturas mais altas do que 4 graus durante muito tempo. Em temperaturas mais baixas, abaixo de 4 graus, o vírus pode permanecer no ambiente durante alguns dias, até uma semana mesmo. É bom que fique claro quando a gente fala nessa questão de surto, não é para deixar a população com medo, né? É para alertar que é preciso se vacinar, é preciso tomar cuidados para evitar a proliferação da cachumba. Não é medo quando a gente fala em surto. A gente não deve ter medo, mas deve manter o alarme e o alerta, porque a cachumba não é aquela doença de criança que a gente pensa, aquela doença que antigamente todo mundo juntava os filhos para todo mundo ter ao mesmo tempo. Não. Ela tem algumas complicações. A principal é a orquite, né, a inflamação dos testículos, que em algumas pessoas pode até levar para infertilidade. E alguns casos levam para meningite, pancreatite, nas mulheres inflamação dos ovários, inflamação das glândulas mamárias. Então, assim, ela tem algumas complicações. Ela não costuma matar, mas costuma deixar a pessoa... Pode levar a internamento. Então, o melhor é prevenir. Então, assim, não vamos baixar a guarda, não vamos ter medo, mas vamos manter o alerta e rapidamente procurar a unidade de saúde mais perto para se imunizar. Ela, frequentemente, doutor, ela evolui para uma meningite ou é raro? Isso que o Jorge falou é super importante, porque a ideia que se tem, né, da cachumba é aquela doença de criança, benigna, autolimitada, que dura ali 5, 7 dias, mas como houve um deslocamento de faixa etária para adolescentes e adultos jovens, e as doenças virais, de uma forma geral, elas se manifestam de forma mais intensa, né, com maior potencial de complicações em pessoas de mais idade. Né? Então, a complicação mais comum da cachumba é a complicação neurológica. Então, até metade das pessoas que têm cachumba vão ter alguma inflamação no sistema nervoso central. A maioria vai ter, mas não vai apresentar manifestação clínica. 10% desses indivíduos podem ter meningite, que é a inflamação das membranas que revestem o sistema nervoso central. Então, pode ter dor de cabeça mais pronunciada, febre mais alta, vômito. 1% pode ter encefalite, que é a inflamação do cérebro. E a complicação mais comum nos meninos, no sexo masculino, são aqueles meninos que têm mais do que 10, 12 anos de idade, como o Jorge falou, a orquiepididimite. Ainda bem, né, que a maioria das orquiepididimites vão ter evolução satisfatória. Então, após 6 meses, essas crianças, se fizerem espermograma, elas não vão ter problema de infertilidade, mas vai ter ali uma parcela pequena que poderá evoluir com infertilidade, não vão mais conseguir ter filhos. Isso é porque descuidou do tratamento Não, da cachumba ou não? Porque a cachumba não tem tratamento específico. O tratamento é tratamento de controle de sintomas. Então, independentemente do indivíduo repousar mais ou menos, ele vai ter os mesmos riscos
de evoluir com essas formas mais graves. Ok, vamos conferir agora a próxima informação. Temos aqui outra tela, queremos saber se é mito ou verdade, uma vez ocorrida de qualquer lado ou dos dois lados, a cachumba ela cria anticorpos que protegem para sempre de novas infecções. Correto. Mito ou verdade? Correto. Então, o que se espera é que a pessoa que tenha, uma vez tendo cachumba, ela não tenha outras vezes. Uhum. Em relação à vacina, como o Jorge bem destacou, uma vez imunizado com a vacina, você está protegido 100% para não ter a cachumba? Ou a gente não pode dizer 100%? Depende da idade. Uhum. Então, assim, primeiro, em geral, as vacinas ela tem o que o pessoal chama de soroconversão, né? Então, de 100 pessoas que tomam a vacina de cachumba, se estima-se que 95% estejam cobertas, né? Existem exames que podem comprovar se soroconverteu ou não. Uhum. Para isso, se trabalha com a faixa etária. Você toma a primeira dose com 1 ano, para esse grupo, como o sistema imunológico ele está em evolução, você repete a segunda dose com 1 ano e 3 meses, com 15 meses. Se você tem de 2 anos até menos de 20 anos, você repete a segunda dose, você toma uma dose, eu tomo a segunda dose com 1 mês. Uhum. Se você já tem mais de 20 anos, então se preconiza que seu sistema imunológico ele já vai estar mais preparado, você só toma uma dose. E acima de 49, ou seja, 50 para cima, como a cachumba era uma doença que circulou muito nessa geração, acredita-se que essa geração já está mais protegida, já teve a infecção natural. Uhum. Então, para quem não decorou, baixa aí ao posto de saúde, se não se lembra se tomou ou se não se lembra da dose, tem que fazer reforço, e aí eles vão fazer toda a avaliação de acordo com sua idade e perfil. A vacina, ela tem que ser vista com cautela em gestantes, porque a vacina também tem o vírus da rubéola, e pessoas imunodeprimidas. Mas isso é uma avaliação que a pessoa que for para o posto de saúde, ela conta todo o seu cenário, doenças que você teve, doenças crônicas e estado gestacional, e aí no posto de saúde eles vão dar todas as orientações. Então a cautela, mas as gestantes, pela questão da vacina da rubéola, que está junto com a vacina da cachumba. Uhum. No caso, bem falado dessa questão da vacina da cachumba, tem ali o vírus da rubéola, né? Pode ter complicação essa gestante? Que complicação ela pode ter se ela for, né, imunizada com a vacina? Todas as vacinas de vírus atenuados, no caso da tríplice viral, que é rubéola, sarampo e cachumba, a vacina de catapora, de varicela, a vacina de febre amarela, são vacinas que não são oferecidas para a gestante quando ela está no primeiro mês de gravidez ou que haja uma previsibilidade dela engravidar nos próximos 28 dias. Então, não se recomenda, isso é uma prática de sala de vacinação. Todo vacinador pergunta à mulher, em idade fértil, sobre o risco de gravidez e orienta de forma adequada. Uma coisa importante também, nós estamos tendo no Brasil agora o surto de febre amarela. Uhum. Deve haver um intervalo também entre a vacina tríplice e a vacina de febre amarela. Os vírus atenuados, então elas interagem de forma negativa se tomadas ao mesmo tempo. Então, ao procurar a sala de vacina, se você viajou para o lugar que tem febre amarela e precisou tomar vacina de febre amarela, avise a data para avaliar se você já pode tomar a tríplice e vice-versa. A gente falou, né, que o surto da cachumba começou ali na região sul, sudeste, depois desceu um pouco mais, chegou aqui até o nordeste. A gente vê muitos casos agora de febre amarela, né, amarela, principalmente em outros estados. Existe o risco de a gente ter um surto também aqui no nosso estado, doutor? Ou George, podem ficar à vontade. Então, hoje o risco para Pernambuco é de vir um viajante e aqui, na fase de incubação, e aqui adoecer, certo? A transmissão urbana da febre amarela não acontece no Brasil desde 1942, que é a transmissão pelo Aedes aegypti. Por vários fatores, então, as cidades não têm tido a febre amarela. E o que a gente recomenda para prevenir essa circulação aqui é que todo viajante que vá para a área com recomendação de vacina, existe a área permanente e agora existe uma área ampliada, está divulgado na mídia, divulgado nos sites, não deixe de tomar a vacina 10 dias antes.
Então, vai vir um feriadão do carnaval, não adianta tomar hoje e viajar amanhã. Você tem que ter esse prazo de 10 dias para a vacina fazer efeito. Outro monitoramento que se faz, porque a vacina pode... Então, nós temos o que temos hoje de febre amarela, é o ciclo silvestre. Que ela vem por mosquitos, que não Aedes, mosquitos que são da área silvestre. É o chamado Sabetes e Hemagogos. E ela tem como sentinela, antes de chegar nas pessoas, o adoecimento de macacos, como a gente viu recentemente no Espírito Santo. Então, a gente observa que os macacos de certas áreas começam a morrer e adoecer. Então, esse é um evento que Pernambuco ele já está alertando para esse cenário em todo o estado. E que a partir desse evento sentinela também se faz a detecção da doença e se controla na população. Então, o que é importante? Então, quem for viajar, tomar vacina. E quem mora em área silvestre e área rural, observar os macacos. Se eles começam a adoecer ou a morrer, notifica a secretaria, que aí você antecipa, casos humanos, antecipa, por exemplo, a introdução do vírus aqui. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem alguma dúvida ainda sobre o tema que estamos conversando hoje aqui no nosso programa? Manda para a gente essa pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Manda aí quantas dúvidas você tiver, que no próximo bloco nossos convidados terão o maior prazer em esclarecer essa sua dúvida. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no nosso programa estamos falando sobre a cachumba. Isso mesmo, você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema, manda pra gente, 99418-1206 é o nosso WhatsApp, já está disponível, mande aí sua dúvida. Daqui a pouquinho nossos convidados irão responder e esclarecer essa sua dúvida a respeito do tema. No bloco anterior a gente mostrou aqui alguns mitos e verdades a respeito da cachumba e a gente tem ainda duas informações importantíssimas que a gente quer mostrar para você que está em casa e nossos convidados vão nos ajudar e vão responder se é mito ou verdade. Olha só, o vírus da cachumba ele pode causar pancreatite, encefalite e levar também à surdez. Mito ou verdade, doutor Paulo? É verdade. Uma parcela pequena, menos de 2% dos indivíduos, pode apresentar inflamação no pâncreas e esses indivíduos vão sentir dor abdominal, náusea, vômito e nesses casos precisam ser hospitalizados para ser hidratado, receber suporte nutricional, mas a maioria vai superar sem nenhuma sequela. 1% vai ter encefalite, de cada 100 casos um vai ter inflamação do cérebro e aí é um caso mais grave que vai precisar também de internamento hospitalar. E como se trata do sistema nervoso central, pode sim haver sequela neurológica. Ok, temos aqui outra informação importante, a gente volta mais uma vez a falar da vacina, né? A cobertura da vacina é muito ampla, mas são necessárias 2 doses. Quem tomou apenas uma dose pode ter cachumba. Mito ou verdade? É verdade para quem tem menos de 20 anos. E quem tem mais de 20 anos... 5% por questão da pessoa pode não converter. Então a pessoa pode avaliar se teve ou não essa soroconversão, mas normalmente existe o que se chama imunidade de rebanho, ou seja, se todo mundo que deveria ser vacinado se vacina, a cadeia de transmissão se interrompe e aí esses 5% que não soroconverte, eles ficam protegidos pela proteção do restante da população. O Estado hoje ele tem estoque suficiente para as pessoas que, devido a esse surto, muita gente vai procurar os postos, né? E é assim que a gente orienta, que você procure o posto de saúde mais próximo de sua casa, mas a gente tem estoque suficiente para atender a demanda da nossa população? Sim, o estoque é suficiente. Agora, o que acontece? Até por questão de conservação, organização, alguns municípios, eles colocam em todos os postos. Outros municípios, eles referenciam alguns postos mais estruturados. Então,
O município onde você estiver, você procure primeiro o posto mais perto da sua casa e se lá não tiver, perguntar nesse posto onde é a referência. Então é uma questão mais de logística, mas estoque é suficiente em todo o estado. Por ter sintomas ali inespecíficos, né, e não ter um tratamento específico também, né, doutor? Então, qualquer hospital da rede pública, por exemplo, que está nos acompanhando, pode receber a pessoa com quadro de cachumba e ser realizado esse tratamento? De fato, não tem tratamento específico. O tratamento é apenas para controle dos sintomas, da dor, da febre, da dor na parótida. E esse é um paciente que a grande maioria vai ser tratado conduzido em casa. Vai ser atendido por um médico e vai passar ali 7, 10 dias, que é importante também falar que o período de transmissão da doença, ele se dá até mais ou menos o 10º dia após o início do adoecimento. Então, esse indivíduo, ele precisa, né, o médico que atendeu tem que ter esse conhecimento, que tem que afastar do trabalho, da escola, do serviço militar, de onde for, esse indivíduo durante 10 dias. E quando for um caso mais grave, que demanda a necessidade de internamento, ele deve procurar, preferencialmente, os hospitais que tratam de doenças infecciosas, como o Hospital de Clínicas e o Hospital Oswaldo Cruz, porque esses pacientes precisam inicialmente ficar separados de outros indivíduos vulneráveis. Ok, a gente falou de vacina, lembra da prevenção, então vamos reforçar aqui algumas medidas que você pode tomar para prevenir a cachumba. Olha só, prevenção entre ali a vacinação aos 12 e 15 meses de vida é a melhor maneira de evitar a doença. A vacinação também de bloqueio é recomendada para quem manteve contato direto com pessoas doentes. Vacinação de bloqueio. Nunca tinha ouvido falar dessa vacinação de bloqueio. Como é que funciona essa questão na prática? Você teve contato ou antes de ter contato, como é que a gente explica para quem está em casa nos compreender? Então, uma coisa é a vacina de rotina, certo? Em que, de acordo com essas prescrições, você atualiza seu status vacinal, de acordo com o que você tomou, não tomou, e vai. Agora, a partir de um surto de ocorrência, como eu falei, numa escola, num trabalho, no quartel, no aglomerado de pessoas, você tem pessoas que tiveram contato com aquele paciente. Alguns vão ter a doença sem ter o sintoma. Lembrar que a transmissão acontece até 7 dias antes do primeiro sintoma. E aí, você não vai esperar para tomar uma medida. Todo mundo que teve contato, esse tipo de contato que falou de mais próximo, você investiga, identifica e vacina esses pacientes para prevenir que eles adoeçam também. Ok. Temos algumas perguntas chegando através do nosso WhatsApp. Vamos começar a repassar essas perguntas para os nossos convidados. Você que está em casa, tem alguma dúvida, aproveita a oportunidade que temos aqui 2 especialistas que entendem e muito sobre este tema que estamos conversando aqui no nosso programa. Você pode mandar através do nosso WhatsApp 99418 1206. Já está disponível o WhatsApp. Mande aí sua dúvida que a gente vai repassar. A partir de agora temos aqui a primeira participação, é a Gleice Lima. Ela disse que tem a seguinte dúvida: tem uma bebê de 1 ano e 2 meses. Ela teve contato com uma pessoa que teve cachumba. É comum nessa faixa etária contrair a cachumba? O bebê dela tem 1 ano e 2 meses. Essa bebê está ainda vulnerável, porque ela tomou a primeira dose da tríplice viral e ainda vai complementar a segunda dose aos 15 meses. Então, ela tem sim um maior risco de adquirir cachumba. Ok, temos aqui outra participação agora da Adriana Lima. Ela gostaria de saber se a cachumba, como no homem, na mulher, ela pode causar... a mulher pode ficar estéril tendo a cachumba? Pode. É ainda menos frequente do que no sexo masculino, né? Mas o vírus pode causar uma oforite, que é a inflamação dos ovários, e o risco de infertilidade no sexo feminino, quando ocorre, é maior do que no sexo masculino. Outra participação aqui do Gerson de Beberibe. Ele diz que ele pergunta o seguinte: é necessário repouso e resguardo ali para abreviar a cachumba? Esse repouso é para isso mesmo, abreviar a cachumba? E outra dúvida é se pode ter cachumba mais de uma vez. A gente já havia falado anteriormente, né, que a doença de vez única, ela não costuma se repetir. E o repouso, ele é a demanda do indivíduo. Então, vai ter indivíduos que vão ficar mais fadigados e vão precisar descansar por mais tempo, durante 3, 4, 5 dias.
mas não há nenhuma comprovação científica de que repousar ou não repousar vai aumentar ou diminuir o risco de, por exemplo, fazer uma orquite, né? Então, o repouso é na medida do que o indivíduo necessita. Ok, temos aqui outra participação, a Jailma, ela que é do Sítio Barrinha, no município de Brejo da Madre de Deus. Olha só, nossa audiência indo longe, né? Nosso programa indo para longe, Brejo da Madre de Deus. Ela tem um filho de 12 anos e o filho estava com um inchaço do lado da orelha, ali próximo à orelha. Ela ficou com medo, mas pensou também que poderia ser uma picada de inseto, né? E não levou até um médico, então. Ela disse que quando a criança comia, ele se queixava de dores ali naquela região. Ela quer saber se isso pode ser cachumba, porque ela desconfiou após uma prima do filho dela também apresentar esses mesmos sintomas. Pode ser cachumba nesse caso? É possível, sobretudo se houve alguns casos, né, nesse núcleo familiar parecidos. Então é possível que tenha sido. Ela diz que o filho já melhorou. Mesmo assim, ela deve procurar um médico? Acho que é importante, sim. Ok, vamos aqui a mais participações. Eli Claudino, ela diz o seguinte: um amigo teve papeira com 35 anos. O médico falou que ele ficou estéril. Isso é mito ou verdade? É possível, né? É muito baixa a frequência de infertilidade, mas é possível, sim. A gente tem aqui outra participação, o Felipe. Deixa eu só... Tem uma chamada aqui de áudio, a gente não responde chamada de áudio, tem que ser mensagem através do WhatsApp, mensagem de texto. O Felipe, ele mora no R10, no Ibura. Ele diz o seguinte: a gente falou aqui no programa muito sobre prevenção para não pegar cachumba. Quais os tratamentos? Não existe um tratamento para deter a evolução da infecção. O tratamento é apenas para controlar sintomas como febre e dor. E a prevenção é aquela que a gente já falou. Acho que Vacina. cuidados básicos também com higiene ajuda, além da vacina. A vacina também está disponível aqui no nosso estado. Não existe o risco de faltar essa vacina. Estamos bem abastecidos. Fala mais um pouquinho da vacina, que é muito importante essa questão da prevenção, para deixar quem está em casa bem informado. Para dizer que a gente não avisou. Então, primeiro a questão do estoque. A vacina está distribuída em todo o estado. A lógica de distribuição da vacina depende de como cada município se organiza, mas com certeza, se você não tem na unidade de saúde mais próxima da sua casa, vai ter uma referência que aquela unidade de saúde vai encaminhar. Essa vacina, ela não é só importante, ela é importantíssima. A gente já falou que ela previne da cachumba, que tem essas complicações, que ela previne a rubéola, que além de provocar aborto, provoca alterações nos bebês, né? Os bebês têm alterações congênitas. E agora, esse período que passou das férias, certo? E vai vir o período de carnaval, as pessoas que viajam ao exterior, é importante também essa vacina porque ela protege contra o sarampo. Pernambuco passou 2014 quase todo combatendo um grande surto de sarampo que tivemos. As Américas, esses casos têm sido eliminados, né, erradicados, mas hoje mesmo os Estados Unidos têm surto, a Austrália tem surto, a Europa tem surtos de sarampo. Então, o sarampo continua circulando no exterior. E essa vacina protege contra essas 3 doenças. Na segunda dose, aquela que a gente toma com 1 ano e 3 meses, você também toma mais uma vacina, que é contra a varicela, que é outra doença imunoprevenível. Então, na segunda dose, você, em vez de tomar tríplice, o serviço oferece a tetra. E então, você fica protegido ainda de mais uma doença que afeta nossas crianças e nossa população. Ok, temos aqui outra participação agora da Joseane de Toritama. Ela gostaria de saber se caso a pessoa já tenha tomado a vacina, mas perdeu o cartão de vacina, tomar novamente, pode apresentar algum risco para a saúde? Tem algum problema em tomar novamente sem saber se já tomou as doses? Não tem problema. E na dúvida, se o indivíduo não tem a certeza que tomou a vacina e principalmente se não tem um registro no cartão de vacinas, a gente considera que aquela vacina não foi realizada. Então, precisa sim refazer não só esta, como as outras vacinas que porventura possam não ter sido aplicadas. Ok, temos aqui a participação da Rafaela, ela que é de Olinda, ela fala no caso de um surto, né? No caso de surto que a gente vive agora. Há motivo para pânico? Não.
tem que seguir as recomendações. Os serviços vão seguir recomendações do Ministério de fazer o bloqueio nos contatos. E para que não tenha nem o surto, cabe a gente se avaliar e, como foi falado, quem não tomou ou quem não sabe que tomou, atualiza a vacina. Assim você não vai ter nem surto para se preocupar. Temos aqui outra participação da Dulce, né? Como se cuida da cachumba? A gente falou que como se não trata cada sintoma, não tem um tratamento específico da cachumba. Quantos dias de repouso, e esse repouso, a pessoa não pode ter contato com ninguém? Esse período de repouso ele é individualizado, cada um vai precisar de um tempo diferente. Em média, as pessoas precisam ficar em casa em torno de 10 dias, que é o período de transmissibilidade do vírus. E elas devem ficar dentro das suas casas, de preferência não manter contato com indivíduos vulneráveis, são aqueles indivíduos que nunca tiveram cachumba ou que nunca tomaram a vacina tríplice viral. Ok, a participação aqui da Camila, ela disse que tem 27 anos, está com cachumba. Devido à idade, o tratamento é igual? O tratamento é igual, tratamento de suporte, só controle de sintomas. Já os sintomas, eles podem variar de pessoa para pessoa, independente de idade? Sim, podem ser tão leves que não haja necessidade de fazer nenhuma medicação. A medicação, como a gente está no programa de televisão, a gente não pode estar passando. Né? Temos aqui umas 3 perguntas falando qual o medicamento para tratar a cachumba. Isso tem que ser receitado pelo médico, né? Não adianta a gente falar aqui nome de medicamento, porque essa não é a intenção, né? de passar. Ou tomar aquele analgésico e aquele antitérmico habitual, que a pessoa já está habituada a tomar, né? E que não tem alergia. Outra participação aqui do Hugo. Estou sentindo dor na garganta e na face. Teve febre durante a madrugada. Pode ser cachumba? É possível que não, mas procura um médico na unidade básica de saúde para que possa te examinar. Temos aqui várias participações. A pessoa tem uma filha de 13 anos e está com o pescoço inchado. Está muito preocupando, né? Eles estão se preocupando, não falou o nome, mas está com medo que seja cachumba, esse pescoço inchado. Pode ser, pode não ser. Pode ser outras doenças, né, outras condições, então procurar um médico. Pode ser alguma inflamação na garganta. Uma adenite, uma inflamação, um aumento de linfonodos, uma amidalite, então procurar um médico para que possa ser examinada. Esses sintomas da cachumba, eles podem ser confundidos com uma dengue, por exemplo? A gente falou ali em fadiga, cansaço, dor muscular. Dá para confundir um pouquinho ou não existe essa confusão na prática? Se a cachumba for muito leve, né, tiver só aqueles sintomas prodrômicos, que é febre, dor de cabeça, dor muscular, e não preponderar o inchaço e a dor na glândula, que pode acontecer em alguns casos, pode confundir como uma doença viral outra qualquer. Pode sim. Pois bem, temos aqui uma participação também em relação a cachumba, se só homens que são sujeitos a ter cachumba ou independe de sexo? É a pergunta da Franciele. Independe de sexo. Embora acometa mais homens do que mulheres, de uma forma geral. Temos aqui a participação do Eduardo e a preocupação dele é a seguinte, em relação à infertilidade. Os homens devem se preocupar mesmo quando se tem cachumba com a infertilidade? O que a gente fala é que após o período, quando a orquídea, né, a inflamação dos testículos, há um processo inflamatório e quanto mais intenso for esse processo inflamatório e mais duradouro, então mais necrose de células testiculares vai acontecer e vai haver um processo de fibrose. Então, às vezes, os indivíduos que têm cachumba com orquídea, elas percebem que ao final de alguns meses, elas vão ter um testículo menor do que o outro. Habitualmente, essa intensidade da fibrose ocorre mais de um lado do que do outro. Então, às vezes, um testículo atrofia completamente e o outro fica preservado. Então, esse outro preservado vai produzir a quantidade de espermatozoides suficiente para que esse indivíduo não se torne infértil. A Sueli também está participando aqui e ela diz o seguinte, a pessoa com cachumba, se não for no médico, tem algum problema? Tem que ir. Sempre tem, precisa ir à unidade de saúde, sim. A outra pergunta da Nalva, quem tem cachumba pode tomar sorvete? Pode sim. Só não aconselho tomar sorvete de limão, nem de laranja, nem de acerola, porque essas frutas mais cítricas, mais ácidas, vão estimular a produção de saliva pela glândula e vai desencadear dor.
Agora a participação do Carlos, ele disse que está com cachumba e o ouvido estourou. Isso significa que a cachumba está melhorando? É um sinal de que está melhorando? Ou Não tem relação uma coisa com a outra. Ok, vou pedir aqui licença mais uma vez aos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Tem alguma dúvida ainda? Manda pra gente, 994 18 1206, 994 18 1206. A gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos direto aprender a preparar uma torta de bolacha com morango no quadro Receita do Dia e quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Acompanhe! Olá! Para você que não resiste a um doce assim como eu, no Receita do Dia de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma torta de bolacha com morangos que vai te deixar com água na boca. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje nós vamos precisar de 200 gramas de chocolate meio amargo, 150 gramas de biscoito Maria, 4 gemas, 200 gramas de creme de leite, meia xícara de leite, 1 xícara de chantilly batido e 300 gramas de morangos. Nós vamos começar a receita de hoje colocando numa panela o leite condensado, o leite e as gemas peneiradas. O próximo passo é mexer até engrossar. O nosso creme já está pronto, agora nós vamos reservar. O próximo passo é derreter o chocolate no micro-ondas, lembrando de colocar de 30 em 30 segundos. Após o chocolate derretido, nós vamos acrescentar o creme de leite. Agora é só misturar bem. Num refratário de vidro, nós vamos colocar a primeira camada, o creme branco. Em seguida, nós vamos colocar as bolachas. O próximo passo é o chocolate derretido. Agora nós vamos colocar mais bolachas. A próxima camada é o chantilly. E para finalizar, nós vamos decorar com os morangos. Agora nós vamos levar para gelar por aproximadamente 3 horas. Essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Pois bem, gostamos e gostamos bastante aí de mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. Luciana Luna, mais uma vez, deixando todo mundo aqui com água na boca. Muito obrigado por mais essa dica. Obrigado mesmo, Luciana. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita,
Não se preocupe que assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Lá na nossa fanpage você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar o vídeo com essa receita completinha lá na nossa fanpage. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E por falar em coisa boa, a gente vai acompanhar a partir de agora as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Vamos mostrar aqui no nosso telão. Olha só, uma vaga para corretor de seguros, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 968 é o salário. Uma vaga para corretor de seguros. Vamos conferir juntos aqui mais oportunidades. Agora tem uma vaga para eletricista, fundamental incompleto é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.508 é o salário, uma vaga para eletricista. Vamos conferir juntos aqui mais uma oportunidade de trabalho. Agora temos 5 vagas para vendedor no comércio varejista, exigência, ensino médio completo, experiência de 1 ano, 12 meses, R$ 937 é o salário. São 5 vagas para vendedor no comércio varejista. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, o número é o 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão, anote o número, é o 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas, dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. Vamos conferir juntos aqui no nosso telão a primeira pergunta. A Minael José de Boa Viagem, a dúvida dele é a seguinte: uma criança que já teve cachumba, quando chegar na fase adulta, pode ficar estéril? Pode, se essa cachumba levar a um quadro de orquite, que é a inflamação dos testículos, de forma prolongada e de forma intensa, essa criança pode no futuro ser um adulto que tenha esterilidade. Mas é importante frisar que isso aí acontece numa frequência muito baixa, menos de 1% dos casos. Ok, vamos agora à próxima tela. Temos aqui outra pergunta, Carla Miranda de Camaragibe. Enrolar um pano ao redor do rosto ajuda no tratamento? Não, não deve ser feito, porque a depender da forma que a pessoa tracionar a mandíbula, ela pode até agravar o edema, o inchaço em torno do rosto, então não deve ser feito. Pode colocar, são compressas de água gelada no entorno das glândulas, das parótidas, para dar um pouco mais de conforto. É muito comum isso aqui, essa dúvida em relação a esse pano, enrolar o pano ali ao redor do pescoço, mas não ajuda não. Não. Atrapalha. Antigamente ainda colocavam álcool, Porque era mais arriscado ainda de você ter uma queimadura séria no pescoço. Ok. Vamos agora à próxima dúvida. Temos aqui outra participação. Maria Aparecida do Cabo de Santo Agostinho. A dúvida dela é a seguinte: quem já teve cachumba pode pegar novamente? A gente já aprendeu que não tem essa possibilidade, doutor Paulo? Correto. Não, é doença que não se repete. Ok, essas foram as dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. Você que mandou também através do WhatsApp ou ainda tem alguma dúvida, manda pra gente, 994 18 1206, 994 18 1206 é o nosso WhatsApp, está disponível, você pode acessar e participar aqui mandando essa dúvida. Olha só, temos aqui mais uma pergunta em relação à prevenção. Umas dicas rápidas de prevenção é a dúvida da Marta Silva de Camaragibe, que a gente pode reforçar agora nesse último bloco do programa. Em relação à prevenção, quais dicas a gente poderia passar para ela? Então, a prevenção que serve para a cachumba, que serve para a gripe, serve para as outras doenças da mesma forma de transmissão. Em ambiente aglomerado, sempre, você está no ônibus, está segurando naquele corrimão, tudo isso. Sempre lava a mão ou tem um álcool gel no bolso. Então,
A gente costuma coçar o rosto várias vezes ao dia, já foi feito vários estudos que mostram isso. Então, como é que se previne? Lavando a mão, evitando colocar a mão nas mucosas, olho, nariz, e tendo um óculos gel no bolso, se você tem essa rotina frequente. Ok, temos aqui várias participações. Você que está em casa, tem alguma dúvida, ainda pode participar, manda para a gente, 3424-1977, linha interativa, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Em relação à meningite, né? A meningite, ela pode, a cachumba, como a gente bem explicou, pode causar ali a meningite. É uma meningite mais grave, mais severa, que pode levar a óbito, doutor? Não, em via de regra, a meningite leve é aquele indivíduo que vai ter dor de cabeça, febre, náusea, vômito por 2, 3 dias. Às vezes precisa ser internado para hidratar, mas a regra é que não tenha gravidade, é uma meningite leve. Cachumba, a gente falou também que não tem um medicamento específico para fazer esse tratamento, por isso que é importante procurar o médico. Correto. Porque senão pode gerar aquela automedicação. Automedicação pode agravar a situação do quadro de cachumba, doutor? Pode, por exemplo, uma pessoa pode tomar um anti-inflamatório ou ácido acetil salicílico e pode, se o indivíduo estiver desidratado, pode haver sangramento no estômago, comprometimento dos rins. Então não deve se automedicar. E é muito perigoso, né? A gente tem aqui uma participação, uma pessoa falando sobre essa questão do uso de antibiótico, foi ao médico, precisou fazer o tratamento, estava ali com o pescoço um pouco inchado, o médico passou esse antibiótico e está dando efeito colaterais como diarreia, né? É comum acontecer isso, esse desarranjo por conta desse medicamento ser muito forte, no caso o antibiótico? Acontece com relativa frequência, porque o indivíduo, quando toma antibiótico, esse antibiótico ele diminui a quantidade de bactérias do intestino, do tubo digestivo, e aí proliferam outras bactérias e o indivíduo pode ter um quadro diarreico. Uma sorte é que quando suspender o antibiótico, essa diarreia vai desaparecer. Ok, temos aqui a participação do Rafael, ele diz o seguinte, em relação em caso de surto, os nossos hospitais, eles estão preparados para receber várias pessoas com esse mesmo quadro? Então, a magnitude que esses surtos vêm ocorrendo, certo? Vamos dizer, tivemos 800 casos em Pernambuco todo, distribuídos em 76 surtos. Então, eles não chegam a sobrecarregar os serviços de saúde, não há uma magnitude em que esses surtos aconteçam ao mesmo tempo, não. Eles se distribuem, então o impacto no serviço não é levado por causa da cachumba. Agora, é claro, é importante que cada um, ao ter esse surto, identifique o serviço mais próximo da sua casa, ou que seja mais fácil para o acompanhamento na sua rotina, né? Alguns perto do trabalho, alguns... E aí vai depender da organização de serviços de cada município, de cada localidade. Ok, temos aqui várias participações, e aqui tem uma pergunta interessante em relação a essa questão do que ingerir durante, já que tem essa dificuldade para mastigar. É recomendável sopas, ensopados, iogurte, chás também? Se recomenda até a pessoa passar esse incômodo que é o de mastigar, doutor? Não há necessidade de restringir nenhum tipo de alimento. Apenas os alimentos, né, frutas e suco de frutas cítricas, há uma tendência de agravar esse dolorimento da região das parótidas. Mas a dieta deve ser aquela dieta que o indivíduo conseguir ingerir, né? Geralmente o apetite está um pouco reduzido durante esses dias, então ele comer aquilo que é possível. Temos aqui a participação do Bruno, ele diz o seguinte: o chá de gengibre com mel ajuda o sistema a combater a cachumba? Não. A saúde da gente deve estar equilibrada com uma boa alimentação saudável, atividade física regular, uma noite de sono bem dormida. Isso aí tenta equilibrar o sistema imunológico, mas não há nenhuma comprovação que gengibre ou mel ou a associação deles possa diminuir o risco. Uma pergunta, essas receitas caseiras, né, em relação às doenças é bem interessante. A gente recebe aqui algumas informações e alguns posicionamentos que às vezes são até engraçados. Pode fazer uma massagem ali para aliviar essa tensão muscular nessa região onde está inchada, uma massagem com óleo de hortelã
nessa região afetada para tentar amenizar essa dor? É recomendável isso também? Eu acredito que o massageamento vai, ao contrário, vai intensificar ainda mais essa dor. Então, o que, como eu falei, pode ser feito para reduzir a dor são compressas de água gelada. Uhum. Em relação também aqui a ervas, né? Ervas antivirais, elas funcionam contra a cachumba? Esses medicamentos naturais? Desconheço a informação, acredito que não. É mais crendice, né? Algumas dessas coisas que a gente ressalta o alerta e recomenda procurar esse médico, que vai tratar ali os sintomas, porque não existe um tratamento específico para a cachumba, como a gente bem destacou. A gente está agora na reta final do nosso programa, a gente faz meio que um resumo do que a gente já debateu aqui no nosso programa. Doutor Paulo, tem alguma coisa que o senhor gostaria de reforçar para ficar bem fixo na mente de quem está em casa nos acompanhando, além dessa importância de, independente de ser um sintoma mais fraco, que é preciso procurar sim o especialista, só o profissional médico ele pode acompanhar e receitar algo para essa pessoa que está com suspeita ou com a própria cachumba. Sim. O que mais a gente poderia complementar desse É pensamento? importante procurar um serviço de saúde para que o médico possa distinguir, né, entre a cachumba de uma outra doença e também distinguir se aquele caso é um caso que vai para casa, ser acompanhado em casa, vai ser a grande maioria das vezes, ou se é um caso que está evoluindo com alguma complicação e que precise de internamento hospitalar. E uma outra questão assim, muito importante que não poderia deixar de falar é a questão de que esse grupo de crianças de mais de 10 anos de idade e adultos jovens são um grupo de mais alta vulnerabilidade. São pessoas que possivelmente não tomaram a vacina tríplice viral na infância. Então são pessoas susceptíveis. Então procurar uma unidade de saúde, um posto de saúde e atualizar não só esta, como outras vacinas que sejam necessárias. Em relação a essa questão da vacinação, vamos reforçar para quem está em casa também. Pode ficar à vontade, George. Vale lembrar que você toma uma vacina e se protege contra 3 doenças que são importantes e deixam várias sequelas nos pacientes. É que você agora que está em casa, fique intranquilo, vá procurar seu cartão de vacina, saber se você está ou não vacinado com a tríplice viral, e no caso de menores de 2 anos com a tetra, e atualize se não sabe ou não se lembra. Com isso aí você previne muitos desconfortos, algumas complicações dessas 3 doenças e também evita de estar propagando essa doença na população. Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez aos convidados para a gente conferir o resultado da enquete de hoje. A pergunta que fizemos foi a seguinte: você conhece alguém que já teve cachumba? Olha só, 80% das pessoas que ligaram e participaram aqui do nosso programa disseram que sim, que conhecem alguém que já teve cachumba. 20% disseram que não conhecem quem teve cachumba. Queria agradecer a você que ligou, participou, respondeu a nossa enquete também. Queria agradecer aqui aos nossos convidados. Estamos agora na reta final. Muito obrigado, doutor Paulo Sérgio, por mais uma vez estar aqui nos ajudando, orientando a toda a população a respeito desse tema muito importante. O doutor Paulo Sérgio é infectologista do Hospital das Clínicas, professor adjunto de doenças infecciosas e parasitárias da Universidade Federal de Pernambuco e também pesquisador da Fiocruz. Doutor Paulo, muito obrigado mais uma vez. O espaço agora está aberto para um último recado, considerações finais. Pode ficar à vontade. Quero só agradecer, ao convite de estar mais uma vez aqui falando um pouco sobre saúde. Também queria agradecer ao George Dimec, ele que é diretor-geral de controle de doenças transmissíveis da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. George, muito obrigado por sua participação. Um último recado, fique à vontade. Nós que agradecemos, é importante esse apoio na informação à população, na informação aos serviços. Só assim, nessa ação conjunta, ele consegue divulgar e prevenir essa e outras doenças. Né? Vamos seguir em frente nessa parceria. Então, temos ainda um tempinho, a gente vai responder uma última dúvida que acabou de chegar através do WhatsApp. O Adriano, ele quer saber se é verdade que pode passar pomada do tipo Iodex ali na face para curar a cachumba. Será que isso é verdade? Não vai curar. Como o Iodex ele causa um certo adormecimento dessa região da pele, então pode durante alguns minutos ali causar um certo alívio, mas não vai modificar a história natural da doença. Ok, pode ficar à vontade. Tem uma coisa importante, como última mensagem, assim, é importante que todos os serviços que identifiquem casos ou agregados de casos surto de cachumba,
ele notifica o município, notifica o Estado. Esse aumento da notificação permite a gente detectar, quantificar quantos casos estão circulando aqui em Pernambuco e até direcionar nossas ações. Então, o recado agora é os serviços também. Ok, mais uma vez aqui, muito obrigado aos nossos convidados. Queria agradecer a você que está em casa, que participou aqui do nosso programa. Muito obrigado pelo seu carinho e a audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço para você e toda a sua família e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!